Senhoras e senhores, bom dia. Queiram tomar seus lugares, manter, por gentileza, os telefones celulares no modo silencioso. Dando continuidade à programação da reunião preparatória, terá início, neste momento, a apresentação das propostas de metas 2018 pelos segmentos de Justiça. Convidamos a compor a mesa Suas Excelências, os senhores Conselheiro Bruno Ronchetti, presidente da Comissão Permanente de Gestão Estratégica, Estatística e Orçamento do Conselho Nacional de Justiça, acompanhado dos membros desta comissão, Conselheiro Carlos Levenhagen, Conselheiro Gustavo Alckmin, Conselheiro Fernando Matos, Conselheiro Rogério Nascimento e o Conselheiro Norberto Campelo. Com a palavra, o conselheiro Bruno Ronchetti, presidente da Comissão Permanente de Gestão Estratégica, Estatística e Orçamento do Conselho Nacional de Justiça. Bom dia a todos os senhores. Inicio cumprimentando meus colegas do Conselho Nacional de Justiça que compõem inicialmente a mesa, membros da Comissão Permanente de Gestão Estratégica, Estatística e Orçamento do CNJ, cumprimentando cada qual pelo brilhante trabalho que realizaram na comissão até aqui. Cumprimentar os demais conselheiros do Conselho Nacional de Justiça, cumprimentar os senhores desembargadores, presidentes de tribunais, senhores magistrados, juízes, senhores gestores de metas, senhores servidores e público presente. Nessa reunião se encerra mais uma etapa no processo de construção das metas do CNJ para o ano de 2018. Nesse processo participativo, onde já houve ampla discussão nos comitês regionais, se finaliza hoje a oferta dos tribunais da proposta que chegaram para as metas do ano subsequente. Então, o CNJ recepciona essas metas neste momento, passa a fazer uma análise técnica no Departamento de Gestão Estratégica do Conselho, é discutido posteriormente na Comissão Permanente de Gestão Estratégica, Estatística e Orçamento. A presidência também se manifesta a respeito das propostas e todas elas, após toda essa análise, são encaminhadas para a votação no Encontro Nacional do Poder Judiciário no final do ano. Lembrando que nesse processo participativo, as metas são construídas pelos tribunais. Não há mais imposição de meta, é algo consensuado, conversado e sempre em bases factíveis, com experiências empíricas dos próprios tribunais, da vivência dos tribunais, daquilo que de fato pode ser feito e pode ser alcançado. Quero cumprimentar todos os membros, servidores dos tribunais presentes, pelo trabalho realizado no ano passado. Ontem tivemos a divulgação dos resultados parciais das metas de 2017 e verificamos o enorme empenho e esforço de todos os tribunais no cumprimento das metas. Então, fica registrado aqui os nossos cumprimentos por todo o trabalho realizado por todo o Poder Judiciário e também parabenizando pelo trabalho até aqui realizado na construção das metas do ano subsequente. Sem mais delongas, senhoras e senhores, seguindo o protocolo, tem agora, então, início a divulgação dessas propostas. Elas serão apresentadas conforme o segmento de justiça, ou seja, conforme foi o processo participativo até aqui. Tem início, então, chamo cada um dos representantes das justiças, iniciando pelo Superior Tribunal de Justiça, convido o Dr. Luiz Otávio Moura, o assessor-chefe da Assessoria de Modernização e Gestão Estratégica do Superior Tribunal de Justiça, para a apresentação
das propostas de meta deste segmento. Bom dia a todos, excelentíssimo conselheiro Bruno Ronchetti, na pessoa do qual peço licença para cumprimentar todas as autoridades componentes da mesa, presidentes de tribunais, corregedores, senhoras e senhores. Bem, o STJ, ele, além de manter as cinco metas que a gente já tinha neste ano, né, a gente está propondo mais uma meta para o ano que vem, que é um desdobramento, na verdade, da meta 7. E dessas 5 metas, além da gente avançar na data, a gente está propondo apertar um pouco mais o resultado de 2 delas, né? Então, a gente está elevando um pouquinho o sarrafo da meta que a gente está buscando. O processo de discussão esse ano no tribunal foi bastante interessante, porque a gente ampliou um pouco a participação, aliás, bastante, né, a participação. Nos anos anteriores, geralmente a discussão se restringia aos gestores, à parte técnica do tribunal e aos ministros, né? Nesse ano, pela primeira vez, a gente colocou uma consulta pública para ouvir não só todos os servidores do tribunal, né? Então todos os servidores tiveram possibilidade de participar, quanto a sociedade, advogados, Ministério Público. Então a gente ampliou bastante a participação e nos deu mais segurança de que os temas que a gente está priorizando nas metas realmente são aqueles que, pelo corpo funcional da casa, né, além dos ministros e do público externo, também são os temas corretos. Falhou aqui um pouco. Então, vamos à apresentação para não delongar muito, né? Estamos propondo manter a meta 1, né, que é julgar mais do que entrou. Estamos propondo também manter a meta 2 e avançando um ano, né, nessa meta, tanto na primeira parte quanto na segunda parte da meta, né? Então, a gente tenta limpar quase, né, praticamente 100% do estoque dos processos distribuídos até 2013, né, então de 5 anos, e 90% dos distribuídos em 2014. Né, de 4 anos. Também estamos propondo manter a meta 4, com um ligeiro aumento na segunda parte dessa meta, né, que seria julgar 90% das ações de improbidade distribuídas até 2015 e 80% das ações distribuídas em 2016. Essa segunda parte da meta, esse ano, era 70%, então a gente está aumentando em 10% esse percentual. Também estamos propondo manter a meta 6, de julgar as ações coletivas, com um pequeno aumento também na proposta de meta, que esse ano a gente tinha uma meta de julgar 60% dos recursos oriundos de ações coletivas, a gente está aumentando para 70%, até pelas projeções que a gente fez de resultado desse ano e de distribuição para o ano que vem. E na meta 7, que trata da questão dos recursos repetitivos, a gente fez um desdobramento nessa meta pelo seguinte: a gente, como esse é um tema que o tribunal está priorizando bastante e considera bastante importante na sua gestão, a gente colocou uma meta muito desafiadora, né, que é manter um tempo médio de 180 dias da afetação à publicação do acordo nos recursos repetitivos. Essa meta, inclusive, a gente teve uma reforma regimental no ano passado, e ela é até mais desafiadora do que a própria previsão regimental do STJ, que na previsão regimental do STJ o prazo é de 1 ano para julgar. Então, a gente colocou uma meta já há 2 anos, que inclusive mais desafiadora do que o regimento do próprio STJ. Só que o que aconteceu? Quando a gente começou a medir tempo médio, era exatamente para não formar estoque. A gente queria manter um tempo médio de 180 dias, até mesmo para não formar um estoque de temas afetados muito grande no tribunal, e com isso a gente impactar todo o judiciário com os processos sobrestados. Então, dá celeridade a esse julgamento.
Só que, quando a gente fez isso, a gente já tinha um estoque de temas afetados. Quando a gente definiu a meta, tinha um estoque de cerca de 50, um pouco mais de 50 temas afetados. E aí, o que acontece? Como esses temas já estavam afetados há 1 ano, 2 anos, e essa meta já tem 2 anos, quando esses temas são julgados, e tem 2 anos, 3 anos, a gente julga mais ou menos, né, uns 10 temas dentro dessa meta aqui por ano. Se você pegar 2, 3, que já tem mais de 3 anos, eles distorcem totalmente o tempo médio. Então, a gente viu que o indicador em si não estava servindo muito para fazer o que a gente queria, que era não deixar estoque de repetitivos, e estava nos penalizando, porque a gente nunca ia atuar nos mais antigos, senão afetaria a média. Então, a gente fez o seguinte: vamos fazer uma linha de corte diferente. Né? Como no ano passado entrou em vigor o CPC e o tribunal ajustou o seu regimento interno para dar esse prazo de 1 ano de julgamento, a gente vai deixar essa meta de 180 dias de tempo médio para os temas afetados a partir da implantação do novo CPC. Tá? E, além disso, a gente está propondo uma outra meta, que é para eliminar o estoque que já existe hoje. Né? E a eliminação, a gente já projetou essa meta para até 2020. Então, a gente quer eliminar todo o estoque de temas repetitivos até 2020. Então, a gente está propondo que seja 60% em 2018, e aí a nossa projeção é 80% em 2019 e 100% em 2020. Então, a gente tem uma meta de eliminar o estoque que existe antes do CPC, e do CPC para frente, a gente manter sempre essa meta de 180 dias, não deixando acumular mais estoque. Tá? Essa foi a ideia. Era isso. Muito obrigado. Agradeço e cumprimento o Dr. Luiz Otávio Moura pela apresentação das propostas de metas pelo Superior Tribunal de Justiça, e convido o Dr. Frederico Magno Veras, juiz auxiliar da Presidência do Superior Tribunal Militar, para apresentar as propostas de metas da Justiça Militar. Bom dia. Eu gostaria de saudar os conselheiros componentes da mesa, saudar todos os presentes e começar esclarecendo que aqui eu não estou representando só o Superior Tribunal Militar, eu estou representando todo o segmento Justiça Militar. Esse segmento se compõe da Justiça Militar da União, na segunda instância o Superior Tribunal Militar, na primeira instância as circunscrições judiciárias militares, os juízes militares espalhados por todo o Brasil. E também as justiças militares estaduais, o Tribunal de Justiça Militar de São Paulo, o Tribunal de Justiça Militar do Rio Grande do Sul, o Tribunal de Justiça Militar de Minas Gerais. Né? Apesar de nós termos uma competência diferente, nós julgamos de uma forma diferente, porque as justiças militares estaduais têm a competência para o julgamento de ações cíveis envolvendo problemas de disciplina militar dentro das polícias militares. A Justiça Militar da União não possui essa competência. Então, nós temos algumas variações nos tipos de ações que nos caracterizam. O foco das justiças militares estaduais está muito na segurança pública. O nosso está justamente na garantia do controle civil sobre as Forças Armadas. Mas eu devo dizer que nós estamos muito próximos, nós temos problemas que são similares, e nós chegamos a vários pontos em comuns, a vários pontos de acerto no que diz respeito às metas. A meta 1, julgar mais processos que os distribuídos, está sendo mantida, julgar a quantidade maior de processos de conhecimento que os distribuídos no ano corrente. A única variação que nós vamos ter é em termos de glossário, porque no ano passado, as 6 perguntas que envolviam o questionário, elas diziam respeito a 3 dessas perguntas dizem respeito só à Justiça Militar Estadual. Esse ano não, nós incluímos a Justiça Militar e a União em todas as 6 perguntas. Embora a competência seja diferente, o fato é que o Superior Tribunal Militar tem uma competência civil residual, por exemplo, no campo de mandado de segurança, contra ações decorrentes de um concurso ou de servidores. Na meta 2, ela está mantida, né? Nós não tivemos alteração com relação à redação da meta. Né? Na meta 4, nós vamos ter uma alteração, uma sugestão, uma proposta de alteração. Priorizar os julgamentos dos processos relativos à corrupção e improbidade administrativa. O que nós verificamos é que o nosso leque de crimes estava muito pequeno. Nós resolvemos estender,
principalmente naquela dimensão no que diz respeito ao erário público, aqueles crimes cometidos contra a fazenda pública. O estelionato previdenciário, como nós chamamos, que é aquele caso do pensionista militar que falece, mas continua a ser descontado, continua a receber, e uma série de saques indevidos por quem detém o cartão ou quem está na conta, nós, por exemplo, acrescentamos a apropriação indébita. Então, nós temos essa modificação, que é uma modificação para melhor. Nós estamos incluindo assuntos a mais. Né? A meta específica 1 diz respeito à celeridade da prestação jurisdicional. É uma meta importante para a Justiça Militar da União, é uma meta importante para as justiças militares estaduais. Os magistrados, os servidores estão evitando o máximo de esforço para cumprir essa meta, e nós temos tido sucesso. A meta específica 2 diz respeito à divulgação da justiça militar, que isso é uma coisa muito interessante. Mesmo entre os magistrados e outros servidores do judiciário, é muito difícil eles saberem o que exatamente faz a justiça militar. E é interessante compreender como são os nossos julgamentos e como, de fato, funciona um juízo militar. Eu falo especificamente da Justiça Militar da União, senhores, às vezes um crime de furto é quase como se fosse um tribunal do júri. Nós temos primeiro um conselho formado, em sua maioria por militares, nós temos réplica, nós temos tréplica, toda auditoria da Justiça Militar da União é também uma vara mista, porque nós pegamos não só o processo, como nós fazemos a execução. Em boa parte dos casos, nós fazemos também a execução. Bom, essa meta é uma meta importante. E, para finalizar, senhores, eu gostaria de agradecer ao vice-presidente do Tribunal de Justiça Militar de São Paulo, Clóvis Santilon, aqui na frente. Ele deveria fazer essa apresentação, mas estando um pouco rouco, em razão do resfriado, né? Mas eu queria dizer que essas metas são metas importantes para todo o segmento de justiça militar e são metas que nós temos efetivamente cumprido ou estamos muito próximos do cumprimento. Muito obrigado. Agradeço e cumprimento o Dr. Frederico Magno Veras pela exposição das propostas de metas pela Justiça Militar e convido o eminente desembargador Rubens Rio, do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, para a apresentação das metas da Justiça Estadual. Bom dia. Cumprimento o conselheiro Bruno Ronchetti, em nome do qual estendo a todos os demais conselheiros, agradecendo a oportunidade de podermos participar de todo esse evento maravilhoso, com uma forte colaboração e participação também de todos os tribunais. Eu vou expor rapidamente aqui as metas aprovadas e estabelecendo apenas alguns parâmetros que são importantes. Eles foram bem explicitados, a eminente conselheiro Bruno, conselheiro Levenhagen, conselheiro Arnaldo também. Esse detalhamento depois poderá ser melhor exposto aos senhores. Mas, basicamente, tendo como parâmetros a forte restrição orçamentária dos tribunais no país, a redução de quadro de funcionários constante, que, em maior ou menor grau, os tribunais também sofrem, e, consequentemente, a baixa produtividade que decorre dessas duas limitações. No tocante à meta 8, que depois nós vamos chegar, nós estamos eliminando 2 itens do glossário que, por votação unânime, achou-se por bem eliminar. Vamos fazer aqui. Bom, a primeira meta, julgar mais processos que os distribuídos, como macro desafio a celeridade processual e especificação geral, julgar a quantidade maior de processos de conhecimento dos casos novos, excluindo os suspensos e os sobrestados. Nada demais, nós estamos simplesmente reiterando a meta anteriormente já cumprida. A segunda, julgar os processos mais antigos, é a questão do acervo, a eliminação gradativa desse acervo. Identificar e julgar até 31 de dezembro de 2018, no primeiro grau, 80% dos processos distribuídos até 31 de dezembro de 2014 e, no segundo grau, pelo menos 80% dos distribuídos até 31 de dezembro de 2015 e nos juizados especiais e turmas recursais, 90% dos processos
distribuídos até 31 de dezembro de 2015, apenas é uma atualização, a meta está sendo mantida. Nós temos também a priorização do julgamento de processos relativos à corrupção e à improbidade administrativa, que no detalhamento é a identificação e julgamento até 31 de dezembro de 2018 de 70% das ações de improbidade administrativa e das ações penais relacionadas a crimes contra a administração pública, distribuídas até 31 de dezembro de 2015, em especial a corrupção ativa e passiva, peculato e, em geral, concussão. Nesse tópico, uma sugestão foi colocada, que é pensarmos em modular esse espaço de tempo. Muitas vezes um processo de improbidade administrativa. Pois não. Pois não. Senhoras e senhores, anunciamos a presença de Sua Excelência, a senhora Presidente do Supremo Tribunal Federal e do Conselho Nacional de Justiça, ministra Carmen Lúcia. Então, vamos continuar. Cara ministra, Santíssima Presidente do nosso Supremo e do Conselho Nacional de Justiça, estamos aqui expondo rapidamente as metas do segmento da Justiça Estadual. Dando continuidade, então, na questão da improbidade administrativa. O que foi sugerido é que nós modulemos o tempo. Muitas vezes, em 3 anos, uma improbidade administrativa não pode ser julgada em razão dos prazos processuais, dos inúmeros recursos. 3 anos, muitas vezes, não se consegue. O mínimo de vida curta, às vezes, é um pouquinho maior. E a sugestão é de que se repense nesse prazo, apenas isso. Impulsionar os processos à execução, impulso das execuções fiscais, cíveis e trabalhistas. Estabelecer a política de desjudicialização e de enfrentamento do estoque de processos de execução fiscal até 31 de dezembro de 2018. No caso do Estado de São Paulo, nas comarcas mais longínquas, onde a Justiça do Trabalho ainda não se encontra, é possível que haja acumulação de julgamentos, embora seja já bastante raro, mas ainda existe, por isso o tópico aqui. Priorizar o julgamento das ações coletivas, gestão de demandas repetitivas e de grandes litigantes. Julgar até 31 de dezembro de 2018, 60% das ações coletivas, distribuídas até 31 de dezembro de 2015 no primeiro grau, e 80% das ações coletivas distribuídas até 31 de dezembro de 2016 no segundo grau. Fortalecer a rede de enfrentamento à violência doméstica e familiar das mulheres, no aprimoramento da justiça criminal, me parece que é a linha mestra, inclusive, da senhora ministra, e fortalecer a rede de enfrentamento à violência doméstica e familiar das mulheres até 31 de dezembro de 2018. E aqui apenas uma pequena observação, que isso eventualmente acarreta despesa aos tribunais que já estão com seus orçamentos bastante comprometidos. Talvez fosse interessante buscarmos alternativas em busca de recursos, até na esfera federal, que possa colaborar com a Justiça Estadual, lá na última milha, na instalação e na melhoria desse quadro. Sem dúvida nenhuma, é uma prioridade, mas isso implica em contratação de assistentes sociais, psicólogas, depende de concursos que não são curtos, geralmente são longos, e claro que esses recursos consomem significativamente o limitado orçamento de cada estado. Ficou, então, a sugestão de que, dentro do possível, se houvesse a colaboração, a ajuda, o auxílio sincero, que nós estamos precisando mesmo, do CNJ no apoio a essa meta, seria de grande valia. Basicamente, é essa a proposta. Agradeço, mais uma vez, homenageio a senhora ministra, pela iniciativa, agradecendo toda a estrutura colocada à disposição e a sua sensibilidade em ver a necessidade dessa discussão e dessa participação dos tribunais. Muito obrigado, bom dia a todos.
para se manifestar sobre a meta da Justiça Federal, eu convido o secretário de Estratégia e Governança do Conselho da Justiça Federal, Ivan Gomes Bonifácio. Meu papel aqui, então, é comunicar as nossas discussões no âmbito da Justiça Federal em relação à meta. Boa parte delas nós vamos manter dos mesmos parâmetros, e nós estamos aqui também procurar apresentar um pouquinho dos resultados do primeiro semestre do nosso segmento, e temos uma proposta que a gente, inclusive, queria sugerir para todo o segmento, para todos os demais segmentos, não só a Justiça Federal. Meta 1, a gente pretende manter, julgar mais processos do que o número de casos novos que entram. Nós chegamos a 1.400.000 processos resolvidos no primeiro semestre, devemos chegar a 3 milhões no final do ano, e a ideia, então, é manter, buscando aqui, aos poucos, e reduzindo o estoque, mantendo a produtividade. Queria também dar um dado que constou ontem no Justiça Números: os juízes, magistrados da Justiça Federal, em relação aos demais segmentos, são considerados os mais produtivos, porque chegaram a baixar mais de 2.000 processos, cada um, em média, no ano de 2016. Então, é uma notícia positiva que a gente traz aqui da Justiça Federal. Em relação à meta 2, nós temos 3 períodos, 2 para a jurisdição comum, primeiro e segundo grau, e 1 para o juizado especial, que representa 60% de toda a movimentação. Nós vamos manter os períodos como no ano passado, nós devemos chegar muito próximo à meta, no primeiro e no segundo grau, com alguma dificuldade no segundo grau em alguma região. Em relação, o que significa dizer que nós vamos, em relação a essa primeira meta, eliminar processos que estão tramitando há 5 anos ou mais, eliminar no sentido de dar pelo menos uma decisão tendente a pôr fim ao processo, e 85% dos processos, perdão, vou voltar aqui, 85% dos processos, também no primeiro e segundo grau, tramitando há 4 anos ou mais, não haverá nenhum pendente de decisão, pelo menos 85%. A meta 2, que é a meta de conciliação, que é aumentar os casos conciliados, a notícia é muito boa para mim para dar, porque nós melhoramos nos últimos 2 anos o nosso desempenho. Esse ano nós já estamos conciliando mais de 6% em média do número de casos distribuídos. Eles estão, cerca de 6% já estão sendo solucionados em média por conciliação. A gente ainda mantém o parâmetro de 2%, porque nós estamos avaliando o histórico. Sabemos que a inovação legislativa recente deve e já está gerando impacto na questão da conciliação, mas o segmento preferiu manter ainda o resultado, a meta ainda em 2%, para que nos próximos anos a gente revisite esse indicador. A próxima meta é a meta 4, que trata dos processos de improbidade. Na Justiça Federal, a gente tem pouco mais de 5.000 processos tratando de improbidade. Um dado interessante é que na Justiça Federal, a média de condenação é só uma questão ilustrativa, varia de 40% a 60%. O maior índice de condenação nas ações de improbidade administrativa é da 4ª região, que abrange os estados do Sul. A gente mantém aqui também um parâmetro dos anos anteriores, que é identificar e julgar no ano corrente 70% das ações distribuídas até 2015, que significa dizer que processos tramitando há 3 anos ou mais, pelo menos 70% deles tem que ter uma decisão tendente a pôr fim ao processo. A meta 5 é da execução não fiscal. A gente deve chegar ao final do ano com cerca de 300.000 execuções não fiscais resolvidas. A meta, como é uma meta de fluxo, até o primeiro semestre está muito próximo de ser alcançada. A gente deve chegar ao final do ano também batendo a meta, né? É uma meta apertada, mas a gente deve chegar mesmo com a modificação também recente na legislação sobre o tema da execução não fiscal, cujo rito agora passa a ser semelhante ao rito da execução fiscal. Mantemos, então. A meta 6, que são as ações coletivas, a gente mantém os mesmos parâmetros do ano passado, criando faixas por segmento. Nós temos uma maior concentração dessas ações, quase mais de 60% dessas ações estão nas regiões, tramitando as regiões norte e centro-oeste do país. Por isso a gente cria faixas de desempenho, mas também aqui algum percentual, de acordo com essas faixas, né, desses processos que estão há 4 anos ou mais, não podem ficar sem decisão, tendente a pôr fim ao processo. Nós temos metas específicas, que são as metas 1 e 2 específicas. A primeira trata da questão criminal. Só para que tenham noção, todos os anos a gente julga aproximadamente 60.000 processos relacionados à questão criminal, que dá 2% de todo o volume de processos da Justiça Federal, que é em torno de 3 milhões. Então, é um volume pequeno, ainda bem, e a gente vai muito bem nessa meta e deve, ao final do ano, alcançar também a meta 1 específica, que são das ações criminais.
A meta, uma é baixados, aqui nós temos as ações gestão criminal, aumentar, deixa eu ver aqui, acho que repetimos, aqui é baixar, aqui é julgar, né? Então, é só um parâmetro, a gente monitora os processos baixados e os processos julgados. E a gente também está sugerindo aqui, é uma novidade, ministro, a gente queria sugerir para toda a justiça. Nesse quadro fiscal crítico que a gente vê, com a previsão já do Executivo de um déficit de mais de 170 bilhões, seria interessante a nossa sugestão de algum parâmetro de economia de custo. Nós temos lá no macro desafio de gestão de custo, se os demais segmentos de justiça aderissem a algum parâmetro de redução, ou melhor dizendo, de racionalização dos custos, porque ninguém vai reduzir custos. Toda a economia será reaplicada, né, para os investimentos que têm que ser feitos. Para se ter uma ideia, a Justiça Federal, em algumas regiões, a restrição está tão grande que nós não conseguimos contratar nem mais estagiários. E com a impossibilidade de poder substituir servidores que se aposentam, a situação está ficando muito difícil, a gente precisa se reinventar. Então, de toda sorte, nós precisamos economizar de um lado para poder investir de outro. E se os demais segmentos se interessarem, né, a gente faz essa sugestão, nós estamos fazendo uma discussão lá para definir algum parâmetro de racionalização que seja adotado pela Justiça brasileira, especificamente pela nossa federal. Muito obrigado. Convido a falar pela Justiça do Trabalho, doutor Firmo Ferreira, juiz auxiliar da presidência do Tribunal Regional do Trabalho da 5ª Região. Alô? Bom dia a todos. Eu gostaria de saudar a mesa em nome da ministra Carmen Lúcia, presidente do STF e do CNJ, e apresentar as nossas metas da Justiça do Trabalho, fazendo inicialmente a observação de que nós, de fato, fizemos uma consulta pública, consultamos magistrados, consultamos ministros, servidores, advogados e procuradores. Então, vamos apresentar as nossas metas. A meta nacional número 1, na maioria dos casos nós mantivemos a meta, que é o caso da meta nacional número 1. Julgar pelo menos 90% dos processos distribuídos no ano. A meta número 2 também foi mantida, só avançamos um ano no caso específico. Que seria julgar os processos mais antigos. Identificar e julgar até 31 de dezembro de 2018, pelo menos 90% dos processos distribuídos até 31 de dezembro de 2016, no primeiro e segundo grau. A meta número 3, impulsionar os processos à execução, também foi mantida. E o nosso objetivo é baixar em pelo menos 90% do total dos casos novos de execução no corrente ano. A meta número 5, também foi mantida, que seria, no caso, impulsionar processos à execução e baixar pelo menos 90% do total de casos novos de execução no corrente ano. Da mesma forma, nós mantivemos a meta de número 6, que seria priorizar o julgamento das ações coletivas. Igualmente, só avançamos aqui o ano. A meta nacional número 7, igualmente mantida, priorizar o julgamento dos processos dos maiores litigantes e dos recursos repetitivos. Identificar e reduzir em 2% o acervo dos 10 maiores litigantes em relação ao ano anterior. Temos ainda a nossa meta específica, que seria a redução do tempo médio de duração do processo na segunda instância.
Neste caso, seria reduzir o tempo médio em relação ao ano base 2016 em 2% para aqueles tribunais regionais do trabalho que contabilizaram o tempo médio de até 200 dias, 4% para os TRTs que contabilizaram o tempo médio de 201 a 300 dias, 9% para aqueles tribunais regionais que contabilizaram o tempo médio acima de 300 dias. A observação foi no sentido de que a adoção da cláusula de barreira a ser atualizada para 2018, de acordo com a atualização dos dados até 2017. Aqui foi aliado o tempo médio do segundo grau com os critérios do primeiro grau para manter a proporcionalidade. E a outra meta específica, que seria a redução do tempo médio de duração do processo na primeira instância, na fase de conhecimento, que foi igualmente mantida. Seria reduzir o tempo médio em relação ao ano base de 2016 em 2% para os TRTs que contabilizaram o tempo médio de até 200 dias, 4% para aqueles tribunais regionais que contabilizaram o tempo médio acima de 200 dias e observando-se a adoção de cláusula de barreira a ser atualizada para 2018, de acordo com as atualizações de dados de até 2017. Temos ainda as metas do Tribunal Superior do Trabalho, onde igualmente foram consultados ministros e servidores. Nesse caso, temos a meta nacional julgar mais processos que os distribuídos. Deixa eu ver se vai estar aqui. Não. Né? Com um macro desafio de celeridade e produtividade na prestação jurisdicional. Temos ainda em relação no Tribunal Superior do Trabalho a meta de julgar processos mais antigos, né, observando igualmente celeridade e produtividade na prestação jurisdicional. Temos ainda como meta priorizar o julgamento de ações coletivas. Está em outro slide. Isso. Então, a primeira delas, que eu já falei, seria julgar mais processos que os distribuídos. A segunda, julgar processos mais antigos. E a terceira, priorizar o julgamento das ações coletivas. Finalmente, ainda temos priorizar o julgamento dos processos dos maiores litigantes e dos recursos repetitivos, né, tendo como macro desafio gestão das demandas repetitivas e de grandes litigantes. E a última meta do TST é justamente elevar a satisfação dos clientes com os serviços prestados pelo TST, né? Tendo como macro desafio a garantia dos direitos da cidadania. Essas, senhores, portanto, são as metas, né, propostas pela Justiça do Trabalho. Muito obrigado a todos. Para apresentar pela Justiça Eleitoral, eu convido o Dr. Daniel Carlos Corrêa, assessor-chefe da Assessoria de Gestão Estratégica do Tribunal Superior Eleitoral. Em relação à Justiça Eleitoral, nós, devido ao ano de 2018 ser um ano eleitoral, nós fizemos algumas propostas talvez mais tímidas, porque a gente já tem um desafio, que é a própria eleição no ano que vem. E ainda temos uma preocupação, que é a legislação da próxima eleição, que não está definida, e a gente pode ter alguns desafios, como a mudança no registro de candidatura, ter o pré-registro, o que prejudicaria em muito os julgamentos no ano eleitoral. Então, a nossa proposta, em relação às metas nacionais, é manter as duas metas nacionais, a meta 1, que é julgar mais processos que os distribuídos, e a meta 2, que é julgar processos mais antigos. No caso da meta 2, foi feita uma proposta em
sendo aprovado o pré-registro de candidatura, que traria esse registro de candidatura para fevereiro, março, a gente teria uma cláusula nessa meta nacional permitindo à Justiça Eleitoral ou justificando para a Justiça Eleitoral o porquê de um julgamento menor no ano eleitoral. Né? Eram duas propostas que a gente só vai estar encaminhando, na realidade, já para a plenária em novembro, esperando o julgamento no Congresso da legislação eleitoral. Em relação às metas específicas, a gente está mantendo a meta específica 1, que é identificar e julgar com prioridade as ações que possam importar em não diplomação ou perda de mandato eletivo, onde a gente está propondo um aumento para 75% no percentual para atingir a meta. E, no caso da segunda meta específica, eu queria destacar que a Justiça Eleitoral, tanto o TSE como os tribunais regionais, nós fizemos um trabalho de pesquisa junto à sociedade. Foi feito, nós encaminhamos as 5 propostas de meta específica, tanto nas redes sociais como Facebook, Instagram, Twitter, nas rádios e TVs. Nós tivemos aproximadamente 2.900 respostas. Tivemos alguns aprendizados nessas respostas nos participantes, que, como a gente costuma, às vezes, na meta específica, estar preocupado um pouco mais com a parte de governança, né? Eles pediram que a Justiça Eleitoral se preocupasse, eles sentiram falta de algo mais ligado à eleição, né? Seria a impressão do voto, eles, com a discussão da eleição muito acalorada nesse último ano, nós tivemos esse aprendizado nessa pesquisa, mas foi muito gratificante para a Justiça Eleitoral a realização dessa pesquisa. E nessa pesquisa, a sociedade escolheu a meta específica Ações para a Educação Eleitoral, que seria o macro desafio, garantia dos direitos de cidadania, promover ações voltadas ao esclarecimento sobre os direitos e deveres do eleitor, a importância do ato de votar, a autonomia do eleitor na escolha do candidato e o exercício do voto consciente. E na reunião hoje do segmento, ficou definido que essas ações, a gente vai tentar, no glossário, forçar elas um pouco para o lado da corrupção. Ações que trabalhem a corrupção, para diminuir a corrupção nas eleições. Né? Essa é a meta específica acrescentada na Justiça Eleitoral. São as 4 metas que ficaram para a Justiça Eleitoral no ano de 2018. Era isso. Obrigado. Senhores conselheiros do Conselho Nacional de Justiça, senhores servidores dos órgãos que atuaram de uma forma mais direta, eu agradeço a todos, mas agradeço de uma forma especial aos juízes, desembargadores que compareceram a esta reunião preparatória para fazer algo que não é comum e que só o Poder Judiciário dá o exemplo para todos os outros poderes de fazer, que é racionalizar as suas propostas, apurar quais as suas carências para que a gente possa desenvolver e aprimorar. Eu não sei se isso existe em outros poderes, deve existir em alguns órgãos, mas como poder, o judiciário dá um exemplo de racionalidade, de boa gestança, de atenção à governança, e os juízes brasileiros são os que podem falar mais do que ninguém, o que pode e deve ser feito para o Poder Judiciário melhorar, e é só com os juízes participando e sendo valorizados que nós teremos estas mudanças que os tempos reclamam de todos, também nosso do Poder Judiciário. Portanto, eu não apenas
gostaria de elogiar o que o Poder Judiciário vem fazendo pelo Conselho Nacional de Justiça nesses anos e aprimorando a cada tempo, mas agradecer de uma forma especial, em nome do Conselho Nacional de Justiça, a participação efetiva de todos os juízes. Ontem, na abertura, eu dizia que os juízes são essenciais à democracia e, por isso mesmo, se não se valoriza o juiz, não se valoriza a própria democracia, que é imprescindível para que a gente tenha o Estado de Direito servindo a cada cidadão. O juiz brasileiro, portanto, dá um exemplo, como eu dizia ontem, juízes que estão em regiões as mais longínquas, atuando com toda a coragem, com toda a dedicação, e dava o exemplo ontem de quem está em regiões de fronteiras que me narram e me mandam, às vezes, e-mails descrevendo as suas dificuldades e sem desistir. O juiz brasileiro tem sido um forte, portanto, alguém que atua em benefício da cidadania e, tantas vezes, de forma quase invisível, sempre sendo, talvez, menos valorizado do que em tudo que ele presta e que garante que o Brasil continue a lutar para que as leis sejam aplicadas a todos indistintamente, especialmente aos que mais precisam. E neste sentido é que eu acho que uma reunião preparatória como essa dá exatamente o exemplo do que o Poder Judiciário brasileiro é, no que tem de melhor e que pode oferecer e ser exemplo para todos os poderes judiciários no mundo, que é uma reunião com os diferentes segmentos da magistratura, atuando e dizendo quais são as suas propostas para que isto seja convertido em meta a ser adotada, juntamente com o Conselho Nacional de Justiça, mas ouvidos aqueles que realmente são os que fazem a justiça brasileira, que são os senhores juízes e os senhores desembargadores, e de quem dependem os cidadãos para que eles tenham uma vida com segurança de direito, com segurança de direitos, com segurança de seus direitos. E isso, quando funciona bem, o cidadão nem ao menos tem notícia do que está acontecendo. É só se alguma coisa falha é que se dá a notícia disso e, portanto, é uma imensidão este país, somos várias humanidades, como eu canso de lembrar, há juízes que labutam levando, como eu exemplifiquei ontem, até mesmo algo para que a criança, enquanto espera a mãe, possa se alimentar ou possa brincar, para que a audiência possa ter um curso regular. Nada disso é visto, nada disso muitas vezes é sequer conhecido do povo, e o juiz ali está sem falhar de jeito nenhum. Portanto, o juiz brasileiro é um juiz que eu acho que pode servir de exemplo nesta sua labuta e neste seu ofício, e não fica a dever a nenhum juiz de nenhum lugar do mundo, pelo contrário. Um país que tem desde fronteiras em que alguns presidentes de tribunais nos trazem absoluta insegurança e que, mesmo assim, continuam a trabalhar com afinco, sem desistir. E juízes que, no centro de grandes capitais, também enfrentam outro tipo de perigo, mas também enfrentam, são juízes extremamente valorosos e que podem contar com o Conselho Nacional de Justiça, podem contar, especialmente, digo no meu nome, que podem contar para que a gente faça dessas metas não dificuldades, mas possibilidades. Para isso, eu gostaria muito de ter estado aqui o tempo todo, mas como ontem anunciei, as dificuldades se sucedem a cada minuto e eu realmente não pude estar presente. Gostaria de ter estado para debater e, especialmente, para explicitar as nossas propostas, as nossas condições, as nossas dificuldades e as nossas também conquistas, porque os juízes brasileiros hoje são juízes que têm prestação jurisdicional, que ficam à frente de muitas outras classificações e possibilidades que outros povos ainda não têm. Basta ver o número de júris que é feito, quando estabelecemos o mês nacional do júri, juízes que fizeram e chegaram a atuar em 2 turnos
para que desse cobro a uma demanda da sociedade. Tudo isso precisa de ser cada vez mais mostrado. Portanto, para que a gente tenha uma democracia mais madura, nós contamos com esse poder judiciário que tem sido isso, presente na vida do cidadão brasileiro, ainda que de uma forma, muitas vezes, silenciosa no que ele tem de melhor. E eu acho que isso precisa de ser cada vez mais valorizado, o juiz precisa de ser mostrado naquilo que ele presta à sociedade e tem prestado sem falhar, e exatamente com isso conta cada cidadão brasileiro. Eu dava o exemplo ontem de um prefeito que pediu a um juiz no interior para, se ele viajasse, não deixasse que a casa ficasse com as luzes apagadas, porque ele era a maior autoridade, especialmente numa cidade de interior. Logo, era preciso que alguém entrasse, saísse e a luz ficasse acesa para que aquela comunidade tivesse a segurança da autoridade que o juiz representa. E isto, portanto, demonstra que a função do juiz brasileiro não se acaba sequer no mundo de processos com que ele lida, mas, muito além disso, ele representa algo de que necessita a sociedade brasileira em termos de uma autoridade respeitada, o que é muito importante. Eu acho que, por isso, essas metas inicialmente aqui debatidas, para que sejam devidamente apreciadas e depois votadas no encontro nacional, devem levar em consideração o que foi posto como objetivos a serem seguidos para os programas a serem traçados e aperfeiçoados, mas eu noto que há uma demanda que é preciso que nós, do Conselho Nacional de Justiça, mais ainda do que qualquer outro órgão, possa dar cobro. E eu faço um compromisso com os senhores de me empenhar para que isso aconteça. Em todos os lugares onde eu tenho encontro com juízes, ultimamente tenho tido encontros mais na área penal até, as carências são enormes de pessoal, de material, de condições de trabalho, para que o juiz possa desempenhar as suas atividades com tranquilidade e, principalmente, com condições. E há pouco trocava uma ideia com o desembargador conselheiro Levenhagen, exatamente em que a gente pode inovar, e aí eu vi a proposta exatamente do desembargador Rio, e como é que se pode melhorar esta prestação. E eu faria a proposta para os que aqui estão presentes e para o juiz brasileiro em geral, que talvez a gente tenha ainda mesmo espaços de atuação e de oferta de condições para que os juízes possam contar com mais gente, que não será necessariamente com ônus nem criação de cargos, mas com redes de participação da sociedade. Afinal, a sociedade recebe o trabalho do Poder Judiciário permanentemente. E a oferta muito singular que nós, do Poder Judiciário, sempre nos mantemos refratários, até para que ninguém nem precise de pensar que há algo de equivocado numa relação que não pode mesmo ter com o particular, mas que a sociedade, através das academias, através de faculdades, como fizemos no caso da Justiça pela Paz em Casa, possam atuar junto e dotar o juiz de melhores condições. E comentava com o desembargador conselheiro Levenhagen exatamente isso. Talvez seja a hora de a gente pensar novas formas para que os juízes tenham melhores condições de trabalho, porque tem sido uma constante nós ouvirmos que faltam servidores, faltam equipamentos, faltam condições mesmo de cumprimento das execuções, por exemplo, em comarcas mais distantes, para que um oficial possa fazer uma citação, uma intimação. E eu acho que talvez nisso nós, do Conselho Nacional de Justiça, possamos inovar pensando formas ainda não experimentadas de melhorar essas condições e de passar isso segundo a necessidade de cada foro, de cada vara, de cada sessão. Porque isto dotaria o juiz de melhores condições, até mesmo em termos de verificação do que é preciso julgar. Quem é juiz sabe, com 3.000 processos, 5.000 processos, as urgências são tantas que a cada tempo você fica permanentemente tentando não cumprir o que foi a meta, mas dar cobro à urgência do momento. E isto não acaba nunca. Portanto, o juiz trabalha, eu digo, não quando até a hora que vai dormir, mas ele
dorme preocupado com o que ele tem de atraso e é uma vida extremamente ruim, o que faz com que a questão humana do juiz fique relegada. E eu acho que é preciso que, ao pensar essas metas, o Conselho Nacional de Justiça ponha em foco também a qualidade de vida dos juízes, no sentido de uma tranquilidade, de um sossego mesmo, em termos psicológicos, para que ele possa exercer a sua função, desempenhar a sua atividade. Não é possível que alguém não tenha sequer condições boas de trabalho, que depois se cobre dele que ele tenha um desempenho para além das forças humanas de qualquer um. E eu acho que, nesse sentido, nós devemos levar em consideração no encontro, e talvez possa ainda ser apresentado proposta de como nós, do Conselho Nacional de Justiça, podemos ajudar mais na melhoria das condições de trabalho do juiz, não apenas por meio do processo judicial eletrônico, mas por meio de capacitação de servidores, porque aí não se onera cada segmento, e o Conselho pode trazer a si e expor à sociedade todas as demandas e todas as carências com que convive o juiz brasileiro e que não pode continuar desse jeito. É preciso que haja uma melhoria das condições mesmo de trabalho para todos os juízes. E, nesse sentido, é preciso que haja um olhar humano para o juiz que trata do ser humano. É preciso que haja um olhar funcional para o desempenho das suas atribuições. E é preciso que haja um olhar estrutural para as condições de trabalho dos juízes brasileiros, que muitas e muitas vezes trabalham em condições muito precárias, muito precárias. Talvez o Conselho Nacional de Justiça possa dar um passo no nosso encontro, e aí é preciso pensar como. Minha preocupação era sempre mais com o juiz criminal, porque é aquele com o qual eu me encontro, tenho me encontrado neste 1 ano de presidência, e que me apresenta isso. E por isso eu tenho pedido cada vez mais que haja a presença de servidores, a presença de juízes para eles. Mas eu vejo, na hora que escuto as metas postas, que não são apenas um segmento dos juízes, mas são os juízes em geral que estão convivendo com isso e em condições de desigualdade. Porque ontem me foi trazido por uma presidente de Tribunal de Justiça isso. Na minha região, eu preciso de ter, pelo menos, condições de segurança para que os juízes queiram ficar lá. Não se pode cobrar realmente sem condições de segurança que se mantenha ninguém, nem eu quero um juiz trabalhando nessas condições. E aí, neste caso, é mais fácil, quando se identifica, tomar, como tomei ontem mesmo, a providência que me foi pleiteada. Mas, se isso acontece em todas as varas, por exemplo, pela carência de pessoal, é preciso que a gente pense, talvez, uma outra alternativa para que o Conselho possa demonstrar isso de uma forma mais objetiva, racional, como os senhores trabalharam ontem e hoje, nesta organização de ideias, programas e propostas, e para que no encontro nacional a gente saia daqui com também metas do próprio CNJ para ajudar os juízes, para melhorar as condições dos juízes, porque com isso nós também temos as nossas obrigações. Aliás, o Conselho Nacional tem mais do que todo mundo, a imperativa necessidade constitucional, por imposição de norma da Constituição da República, de fazer com que as condições administrativas, estruturais e também humanas para os juízes sejam devidamente implementadas. Eu talvez acho que o Conselho pudesse, se a comissão estiver de acordo, receber também, até a fase do glossário mesmo que foi apresentado, não apenas até o dia 15, mas até o dia 30, ver o que os juízes podem propor como possibilidade de o Conselho atuar de uma forma mais objetiva, mais direta, na oferta de condições ou até na interlocução com os órgãos competentes para dotar de meios necessários nos estados, na Justiça Federal, na Justiça do Trabalho, das condições para que possa melhorar as condições de vida dos juízes. Eu acho que este aqui é o papel do Conselho Nacional de Justiça, como foi dito ontem aqui, não apenas estabelecer quais são as políticas, a diretriz, o rumo a seguir,
mas também em que nós podemos atuar para que os juízes tenham condições de caminhar por essa trilha que foi traçada pelas metas e segundo isso, que é só uma sinalização de rumos. E aí, realmente, nós poderíamos, então, avaliar melhor, com melhores condições de trabalho, com melhores condições dos servidores, com melhor capacitação para todos, como poderemos aperfeiçoar mais ainda o Poder Judiciário brasileiro. Eu sou muito grata, como disse, à presença de todos os senhores. Acho que uma reunião preparatória como esta é um exemplo de como o Poder Judiciário leva a sério a sua atribuição e como os juízes brasileiros são sérios no que é a sua atribuição, a sua competência e, principalmente, o seu compromisso, não apenas com a sua vara ou com a sua seção, mas com o Brasil, que depende muito do Poder Judiciário e que tem nos seus juízes a responsabilidade mesma e que tem sido cumprida de fazer com que o Estado democrático de direito prevaleça. Muito obrigada a todos os senhores, muito obrigada por participarem dessa reunião preparatória, e eu conto que até o encontro nós ainda tenhamos novas ideias que possam agregar ou pormenorizar essas metas que foram discutidas aqui, com programas mais específicos, implantando, então, obrigações ou deveres que o Conselho Nacional de Justiça possa também ter para atuar de forma objetiva na melhoria de condições de trabalho para todos os senhores. Muito obrigada a todos e, neste momento, então, cumpridas as tarefas, estão encerrados os trabalhos da reunião preparatória para o 11º Encontro Nacional do Poder Judiciário. Muito obrigada a todos.